Uma nova onda de protecionismo nos Estados Unidos põe o presidente Obama contra a parede. O Congresso quer impor a cláusula Buy American, compre produtos americanos. O pacote de estímulo à economia excluiria qualquer artigo estrangeiro. Diante do protesto dos europeus, Obama disse que não quer mandar uma mensagem protecionista. Mas será que ele conseguirá resistir à pressão do partido dele e dos sindicatos? O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, terminou com vários consensos. O mais forte deles é de que o protecionismo, se exercido, pode jogar o mundo que já está em crise numa profunda depressão. E todos concordam que os governos, nesses tempos difíceis, vão sofrer a tentação. E quais serão as consequências para as empresas exportadoras brasileiras? O Sem Fronteiras desta semana examina os riscos de uma onda protecionista gerar mais desemprego e recessão no mundo e aqui no Brasil. A nova palavra de ordem aqui é Buy American. Compre produtos americanos. Era o que dizia o pacotão de estímulo à economia aprovado na Câmara. De aço e ferro a uniformes, os produtos Made in USA teriam preferência. Na versão do pacote em discussão no Senado, o texto era ainda pior. A compra pelo governo de qualquer produto manufaturado não poderia incluir artigos estrangeiros. A medida abertamente protecionista provocou uma reação imediata. Os governos da União Europeia e do Canadá enviaram cartas ao Congresso exigindo a retirada dessa cláusula. No Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde o governo Obama esteve ausente, quase todos os participantes fizeram críticas contundentes. Pressionado, o presidente Obama acabou rompendo o silêncio sobre o assunto. Disse que não achava bom que o pacote mandasse uma mensagem protecionista. O Senado entendeu o recado e tratou de aliviar a pressão sobre o governo. Menos de uma semana depois, aprovou a cláusula polêmica, mas os senadores alteraram o texto original para não posarem de vilões da história. Como os líderes do Partido Democrata e os sindicatos estavam decididos a impor o Buy American de qualquer jeito, o Senado decidiu agradar a gregos e troianos. A medida ganha preferência desde que os acordos internacionais não sejam violados. O que os sindicatos querem é garantir que o pacote crie empregos nos Estados Unidos, mas o feitiço, como sempre, pode virar contra o feiticeiro. Foi assim em 1930. Quando o Congresso adotou a tarifa Smoot-Hawley para enfrentar o desemprego e dobrou a taxação sobre produtos importados. Os europeus retaliaram. Em 2 anos, o comércio internacional caiu para 1/3 do que era antes. O desemprego dobrou. O que era uma recessão virou a Grande Depressão dos anos 30. Para evitar a volta do protecionismo e uma nova depressão, a reunião de Bretton Woods criou instituições multilaterais que vieram dar na atual Organização Mundial do Comércio. Hoje, o protecionismo é ilegal. Buy American vai contra as leis internacionais do comércio. Outra novidade é o resgate de setores industriais, como o automobilístico. A rigor, os bilhões de dólares que o governo deu às montadoras representam um subsídio, ferem as leis mundiais de comércio, o que pode provocar retaliação. Mas com o emprego em queda livre, os americanos não estão nem aí para os ideais do livre comércio. Na Universidade de Colômbia, um dos campeões do livre comércio, teórico da globalização, o economista indiano Jagdish Bhagwati, está decepcionado com a volta do protecionismo no governo Obama. Mas ele confia no bom senso do novo presidente para resistir à pressão dos sindicatos e do próprio Partido Democrata. O que está em jogo é o risco de uma recessão global ainda maior. Well, I think that two things to worry about. One, of course, is that the Obama administration has been completely silent about the congressional efforts to introduce things like Buy American or to have bailouts which are clearly incompatible with the WTO, because in the WTO you cannot have sector-specific subsidies because these are actionable. And everybody knows that. So at least one would expect from President Obama at least a statement, even if he does not implement it, saying that whatever they do will be WTO compatible. So this is really disappointing because America is in many ways still the leader of the pack. It's the biggest Rottweiler on the block. Maybe there are others coming up, but right now, particularly from Obama, we expect leadership
on this. Last year at the G20 meeting, there was a pledge to renew the Doha round of trade negotiations. Do you expect that to happen? We will keep talking about Doha, but the real worry is that it's not whether we can move forward, it's whether we will go backwards, meaning will protectionism break out? And there it is interesting that while Gordon Brown, etc., were clearly emphatic and so on, what did Obama said? Not one economist, this charming woman, Valerie Jarrett, who knows nothing about trade. The same thing he did with G20. He sends in Madeleine Albright. She doesn't know anything about the issues before them. He could have sent Paul Volcker or someone who would have lent great gravitas. And he would not, I mean, he knows enough not to intervene and so on. But, so I have a feeling that the Obama administration is very heavily constrained, much more than I'd hoped for, by the union movement, because the unions are so scared of international trade. And he'd better wake up, because he himself is a very good man, I'm completely convinced. But unless he says that, you know, something really good on trade, on protectionism, I think it's going to go by default, and the U.S. leadership will collapse on the issue. Could this wave of protectionism repeat what happened in the 30s? Far worse, because that's what happened, you see. 1929 has been repeated, but we should not want to repeat 1930, 31, 32 when things got worse, because a recession was not brought about by trade, nor this one, right? I mean, it came from the financial crisis. But if you go into mutually hurting each other and raising trade barriers, it is not going to be a clean process. It's going to be a big, unclean, wide-ranging process, and it will spread through the system. And the one person who does understand it very well is Gordon Brown, and he's really concerned. He takes every opportunity to talk about it. And I think President Obama, by contrast, is completely silent, and you can't put it off, because it is integrally related, like the stimulus, with the bailout, with the Buy American. That's already infringing on trade. So you can't say, I'll deal with it next year. That time is not ripe. Time is ripe right now. Foram 5 dias com uma pauta de discussões das mais variadas. Mas as palavras mais ouvidas durante a reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, eram crise e protecionismo. No encerramento da reunião, os líderes das maiores empresas do mundo divulgaram uma mensagem pedindo aos governos que adotem ações coordenadas. Assim, todos podem puxar um pouquinho o cobertor, sem obrigar ninguém a ficar com a canela de fora. Mais ou menos na linha do que defendeu o primeiro-ministro britânico Gordon Brown. It is possible for world leaders to make decisions that will make a difference to the projected development of the world economy. Now, of course, we've got to get the right ideas, and of course we've got to build on the right principles. I believe we're in a global economy. You cannot now do without the global institutions that are necessary to make that global economy work. Mas, apesar do discurso bonito, o pessimismo era uma nuvem negra sobre os Alpes. Todos sabem que quando a economia vai mal, a saída mais fácil é fechar o mercado, proteger a economia. Mas é a saída mais esperta? O protecionismo não protege ninguém. E, pelo contrário, só pode alimentar mais a recessão. E pode levar cada país a fechar-se e, por isso, a criar menos oportunidades para investimento, para o crescimento da economia global. É preciso compreender isto. Na idade da globalização estamos todos no mesmo barco. Ou nadamos juntos ou afogamos juntos. E por isso o comércio é essencial para manter as perspectivas de crescimento, para que haja mais investimento e por isso também haja mais emprego. The question is protectionism the right protection? And my answer to that is no. If you start erecting obstacles to trade, your neighbor will do that, and the neighbor of your neighbor will do that, and at the end of the day, growth will be even more hurt. So the first thing in this sort of circumstances is, please do not make things worse. Try and
implement the G20 resolution in November, which is we will not take protectionist measures. They've all committed to that. Now, my role, the role of the World Trade Organization, is to collect facts and figures so that whether we know if their deed matches their words is put in the open so that they know, the big bosses know, whether their instructions, their collective determination has been or not implemented. Being the developing countries, the ones that are growing and have the most to benefit from growth, what do you think should be their attitude now? Fight against protectionist temptations. For a country like Brazil, it's absolutely obvious. I had a good and serious conversation with the Chinese Prime Minister today. That's exactly his stance. Emerging countries whose growth is more dependent on trade than others have to keep pushing for resisting protectionism and concluding the round insofar as this will help fighting protectionism. A Europa se junta ao coro dos protestos contra a ameaça de protecionismo sugerida pelo governo Obama, mas é líder no mundo na prática desse vício do comércio internacional, essa lei de Gerson para tirar vantagem. A política agrícola comum da União Europeia nada mais é do que subsídio aos produtores rurais da região e protecionismo diante dos concorrentes de outros países. Os produtores de fora esbarram em tarifas altas para entrar no mercado europeu. Às vezes enfrentam cotas e, com frequência, confrontam obstáculos adicionais sob forma de exigências sanitárias incomuns ou denúncias de supostas doenças. A carne e o frango brasileiros, por exemplo, se veem com regularidade diante de barreiras desse tipo na Europa. Os americanos também têm dificuldade de vender carne no continente, sob acusações de uso de hormônio. A ironia é que vaca louca tem selo genuinamente europeu, britânico para ser mais preciso. E Londres não gostou quando suas exportações de carne foram boicotadas. O lobby ruralista europeu é forte, principalmente na França, onde agricultores assustam público e governantes com suas manifestações às vezes pitorescas em plenas ruas de Paris, sempre que percebem ameaças a seus interesses ou privilégios. Com pressão em cima dos políticos, o mercado agrícola europeu resiste aos vendedores de fora, tanto quanto possível. O Japão não faz por menos. Reclama da proposta de Obama, mas é o campeão das sutilezas ao bloquear produtos estrangeiros que concorram com o seu. Como arroz, por exemplo, produto com venda quase vetada no Japão a estrangeiros. Na Coreia do Sul, a simples sugestão de importar arroz já inspirou protestos violentos de rua. A desculpa sempre é de proteger a economia e os empregos locais em momentos críticos, o que até faz sentido quando se olha o caso isolado de cada um. Mas no conjunto do comércio mundial, quando um se fecha, outro também o faz em retaliação. A prática se espalha e todos acabam prejudicados. As regras do comércio internacional até permitem algum grau de protecionismo, sobretudo para proteger indústrias nascentes de países emergentes. Mas o agravamento da crise nos próximos meses faz prever a adoção das medidas protecionistas por todo lado, inclusive entre países ricos. Enfrentá-las será um desafio a diplomatas para negociar acordos de toma lá da cá. Exatamente o que pretendia a chamada rodada de Doha, mega negociação que se arrasta há vários anos na Organização Mundial do Comércio. Quase faleceu no ano passado, mas ainda respira com aparelhos. Se Doha receber tratamento de choque, pode sair do coma. Do contrário, vem muito bate-boca aí pela frente, sobretudo enquanto a crise internacional durar. There are two different approaches. Corporate approach
and confrontation approach. If people start doing finger pointing, start confrontation, everybody will become loser. That's why we Chinese, we advocate cooperative approach. After 100 days, business and politics will come back, and politics has to do with my interest being different from yours and yours from me, and we have to entire compromises which will take the bloom off the relationship very quickly. But for the time being, Obama is our man. He's the president of the world. People are in denial about just how serious this is. I don't think we're even halfway through this crisis. I think we're looking at something that could take 5 years to play out. Empresas brasileiras já sentem os efeitos de uma onda protecionista que vem de alguns anos. Esta fábrica de pneus enfrenta no mercado interno a concorrência desleal de produtos importados da Índia e no mercado externo sofre com barreiras ilegais por parte da Argentina. A Argentina começou a levantar barreiras no comércio de pneus em 2005. Agora, com a crise, praticamente fechou as portas. São proteções não tarifárias, proibidas pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. A fábrica perdeu metade de suas exportações, demitiu 100 empregados e deu férias para a maior parte dos trabalhadores. No fronte interno, uma fatia de 40% do mercado brasileiro de pneus de bicicleta foi tomada por produtos indianos que chegam aqui com preço abaixo de custo. Resultado, na guerra comercial, a fábrica levou tiros de todos os lados. O presidente da empresa quer ações mais firmes e rápidas do governo brasileiro. Ele lembra que em janeiro o Brasil registrou o primeiro déficit no comércio com outros países desde 2001. É preciso agir, mas dentro das normas aceitas internacionalmente. Fazer como foi proposto agora, de simplesmente exigir licença de importação para retardar as exportações, não é uma atitude condizente com um país como o Brasil. É claro que os países exportadores estão cada vez mais incentivando as exportações e, para isso, concedendo mais subsídios e mais benefícios para os exportadores. Por outro lado, o governo brasileiro tem que adotar a mesma dinâmica que os países exportadores estão fazendo, ou seja, defender o produtor brasileiro na mesma medida, com a mesma velocidade e a mesma força, com os mecanismos que existem e que estão aí disponíveis para serem utilizados. Os aceitos pela Organização Mundial do Comércio. Exatamente, exatamente. Que tem aí, que são muitos, são vários, o que só falta é executar. Não pode deixar do jeito que está. Não, se deixar do jeito que está, nós vamos acabar dando emprego para outros países e não para os brasileiros que estão aqui. Perder o emprego é o temor que percorre as linhas de montagem. É preciso trabalhar. Nós temos filhos, temos responsabilidade, mas não pode ficar sem trabalhar. Se sair daqui, para arrumar outro é difícil, porque a crise está em todas, né? Todas as empresas. O Sem Fronteiras procurou o economista Mário Marconini, diretor de negociações internacionais da Federação das Indústrias de São Paulo, para avaliar o risco de um fechamento generalizado de fronteiras para o comércio internacional. O presidente Obama é um protecionista? Eu creio que seria injusto dizer que ele é protecionista. Eu acho que ele já reflete um establishment que está lá, ele reflete a estrutura de apoio que ele teve, que foi uma estrutura do Partido Democrata, altamente apoiada por sindicatos, né? Esses sindicatos já tinham demonstrado na legislatura, no Congresso americano, que eles iam ter muitas medidas protecionistas, ou iam estar sempre pensando nessa direção, já estavam demonstrando isso antes do Obama chegar. Então, eu acho assim, é uma coisa que ele está, na verdade, ele pode até tentar resistir um pouco isso, mas existe já uma inércia. Então, existe um risco de um fechamento generalizado de fronteiras? Eu acho que existe. A União Europeia, por exemplo, em relação a essa medida do Buy American, ela já disse que, olha, isso aqui não é aceitável, a gente vai ter que reconsiderar uma série de coisas. E quando a União Europeia começa a falar isso, né, 25 para 27 países, é uma coisa, na verdade, o maior parceiro comercial do mundo é a União Europeia, né?
Então você começa a se preocupar. Eu acho que pode haver, sim, é a tal história. Aqui no Brasil mesmo, você vê um negócio desse, você começa a falar, bom, o que a gente vai fazer também para defender o nosso? É natural, então tem um risco, sim. Então a nossa economia aqui no Brasil vai sofrer? Vai sofrer, já está sofrendo. Não está muito claro até que ponto vai sofrer muito menos do que os outros. A gente espera que sofra menos do que outros, certamente do que os países desenvolvidos, né, porque eles já estão em recessão e tudo isso. Não se espera que seja propriamente uma recessão, mas uma queda de crescimento, e que o Brasil se dê melhor do que vários outros países emergentes. Agora, é muito difícil saber o que isso quer dizer exatamente em termos de números, né? O nosso grande trunfo é que você tem ainda bastante espaço para fazer, ou seja, estímulos fiscais, para você estar tentando fazer o PAC funcionar. Já está lá o PAC, né? Não precisa recriar, você pode fazer uma coisa mais agilizada. O presidente fala em casas populares, ou seja, tem aí formas de você manter a demanda aquecida, eu diria, ou seja, tentar aquecê-la, né? Então, é nesse sentido que eu acho que o Brasil vai sofrer, mas ele tem alguma capacidade de manipular para o bem, digamos, a demanda interna. E qual deveria ser o papel do presidente Obama neste momento? Ele assume o governo americano quando o governo americano, de fato, não tem mais liderança no comércio internacional, ele está desacreditado. Ele se diz um multilateralista, ele se diz uma pessoa que escuta os outros países, que acredita em instituições multilaterais. Os Estados Unidos não será unilateral como foi com o Bush, onde basicamente se decidiam lá umas 4, 5 pessoas decidiam tudo em Washington e o mundo tinha que seguir. Então isso ele poderia também aplicar à área do comércio internacional, que é importante por quê? Não só porque aí você consegue ter alguma abertura, no nosso caso favorece muito a nossa agricultura, que é a mais competitiva do mundo, né? Você teria uma queda de barreira significativa, mas também porque aquilo representa regras. Então você tem um mundo mais previsível. Isso é que é o importante desse sistema, né? Ele tem que retomar a verdadeira tradição de 50 anos, 60 anos, que foi de liderar esse processo. E se desfazer do que foram aí uns 10 anos de uma visão bastante limitada do que é, não só o comércio, né? Tudo, a geopolítica, ou seja, uma visão muito particular e muito limitada. O protecionismo é sempre popular e, por isso, uma tentação para qualquer governante. E quando o governo vira o motor da economia, como está acontecendo aqui nos Estados Unidos e em muitos outros países, a tentação se torna quase irresistível e o perigo ainda maior.